A FACAPA, Faculdade Católica de Pouso Alegre, e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Guaxupé, apresentam a importância espiritual do cuidado com a casa comum, um estudo da carta encíclica Laudato Si e da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a casa comum. A apresentação de Cássio Machado e Vinícius Fonseca, bacharelandos do curso de Filosofia da FACAPA e seminaristas da Diocese de Guaxupé. Uma saudação toda especial a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha nesses dias em que estamos dedicando a nossa atenção a conhecer, a aprofundar a carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, e também a exortação apostólica Laudate Deum a todas as pessoas de boa vontade sobre a crise climática. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Iniciando o segundo capítulo, o Evangelho da Criação, da carta encíclica Laudato Si, receberemos hoje Padre Ronei Mendes Lauria, pároco da nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Alfenas. Ele, que é coordenador pastoral setorial do setor Alfenas da Diocese de Guaxupé, formado em Engenharia Civil pela UNES, em Varginha, e responsável pelo setor patrimonial da Diocese de Guaxupé. Vamos ouvir então nosso pároco. O Evangelho da Criação é o capítulo no qual o Papa Francisco aborda a seguinte questão: por que a fé precisa entrar no debate? A resposta é para que existe um desenvolvimento pleno do gênero humano e que faça conciliação entre ciência e religião, pois ambas pertencem ao todo da humanidade. A fé oferece uma luz para auxiliar na crise ecológica, uma vez que é parte da riqueza cultural construída pela humanidade e oferece aos cristãos motivos dados pelo próprio Deus para cuidar da natureza dos irmãos mais frágeis. No relato do livro do Gênesis, quando Deus terminou a criação, viu que tudo era muito bom, o que mostrar a dignidade dos homens e do mundo criados. Nós somos concebidos no coração de Deus, somos frutos do pensamento e do amor de Deus. Contudo, o pecado feriu as relações entre o homem e Deus, o homem e o próximo, e do homem com a terra. Então, com as relações feridas, o homem distorceu o termo de ser dominador da terra e começou a extrair tudo dela sem nenhum nível de consciência. Dominar a terra, como está no livro da Criação, quer dizer cultivar, guardar, proteger e garantir a sua continuidade. O homem deve respeitar os equilíbrios deste mundo. Por o descanso do sétimo dia não é só para o ser humano, mas para toda a criação, para que ela não seja esgotada. Todos os seres vivos, do homem até o menor de todos eles, bendizem e louvam a Deus simplesmente por existirem, e por isso devem ser protegidos. A criação reflete a bondade e a perfeição de Deus, afirmam os Salmos. Assim sendo, o homem não pode escravizar a obra criadora a seu bel prazer. O Papa alerta que não se pode defender uma espiritualidade que esqueça de Deus, é todo-poderoso e criador. A natureza na Sagrada Escritura é muito mais do que a ecossistema, mas sim é o projeto do amor de Deus que nos convida a viver uma comunhão universal. Criador com a criatura. Mesmo sendo obra das mãos divinas, o ser humano precisa compreender que a natureza é frágil e não está relacionada com o pensamento moderno de um progresso material ilimitado. O todo da criação deve nos levar à transcendência, isto é, a um encontro com Deus para amá-lo. No mundo de hoje, Deus continua sua obra criadora e faz de nós
livrar dos males que causamos ao usar mal a nossa casa comum. O homem não é um simples objeto da criação, mas sim sujeito ativo dela, e por causa disso é sempre capaz de encontrar-se com o Criador. Por isso, é errado o homem ver a natureza como objeto de lucro e interesse, pois o fim último de toda a criação, natureza e homem, dirigem-se para o Cristo ressuscitado. Compreender que o homem é a imagem e semelhança de Deus, que é a mesma perfeita das obras criadas, não pode nos fazer pensar que o restante da natureza é indispensável e por ser usada de qualquer forma. Amando a Deus e o ser humano, deve aprender a se relacionar amorosamente com a criação. O Papa enfatiza que nenhuma criatura basta a si mesmo, pois é plano de Deus a interdependência entre as criaturas. Uma vez que percebemos que Deus está presente na sua obra, brota o desejo no coração do homem de adorar a Deus mediante a natureza. Descobrir esta presença na natureza estimula no homem as virtudes ecológicas de cuidado para com a casa comum, o que está longe de ser um ecologismo barato, mas ao longo que brota do coração humano se encontra-se com Deus nas criaturas. O Papa que nos pede que nós nos tornemos uma consciência de que a natureza não é um bem sem dono, mas são pertença de Deus e de toda a família humana. O Papa não está igualando todos os seres humanos, os seres vivos, e nem divinizando a terra e os animais, como alguns criticam erradamente, uma vez que ela ressalta que um ser humano não pode lutar por causas de ecologias e esquecer de brigas pela dignidade dos outros irmãos humanos, ou seja, um sentimento de amor pela natureza não pode esquecer da preocupação com o homem. Ao mesmo tempo, o contrário também pode verificar. Quando o indivíduo é cruel com a fauna e a flora, será cruel com o ser humano também. Alguém que provoca queimadas, maltrata animais, assim por diante, tem um coração bem capaz de desvalorizar a vida do seu semelhante. A terra é uma herança de todos, crentes e não crentes. A abordagem ecológica precisa incluir no seu todo a perspectiva social. Tanto o rico quanto o padre devem ter direitos iguais para trabalhar a terra e garantir sua dignidade humana e sua segurança existencial. O meio ambiente é um bem coletivo. É aquele que possui alguma parte como propriedade privada deve administrar para o bem de todos, não somente de si mesmo. Por fim, o Papa fixa um olhar no olhar de Jesus para a criação. Passando pelo Evangelho, Francisco lembra que Jesus nos convida a uma relação paternal com Deus. O Cristo, quando passou neste mundo, vivia em plena harmonia com a natureza, dedicando a ela uma atenção cheia de admiração e caridade. Ele não se apresentava separado do mundo, desprezando o corpo e o material. Jesus dedicou a maior parte da sua vida trabalhando e santificando o trabalho, usando da maneira fornecida pela natureza. O mistério que Jesus é operado desde o início da criação no todo da realidade natural. O homem de Nazaré teve uma relação concreta e amorosa com o mundo, pois quer conciliar todas as coisas consigo. O Cristo ressuscitado envolverá misteriosamente no fim dos tempos toda a criação, guiando o homem e a natureza a um destino planificado, no qual Deus será tudo em todos. Por isso, a natureza deve ser cuidada e protegida pois não é apenas uma realidade natural, mas algo que nos leva à transcendência e ao encontro com o Criador do céu e da terra.
Fica aqui os nossos agradecimentos ao Padre Ronei Mendes Lauria, que falou para nós sobre o Evangelho da Criação, mostrando a importância teológica e espiritual de termos o cuidado da casa comum, partindo da inspiração bíblica. Oração pela terra. Vamos rezar juntos. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da beleza e da vida. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém.